eternidade, por toda a eternidade haverá, se chama natureza. Natureza, para os gregos, para Aristóteles, vão chamar matéria, que é outra coisa. Muito bem. Isso foi existir sempre. Então, não houve um momento em que houve o nada, até porque o nada não é nada. Aí, sim, qual é o ponto número 1 ontológico para Platão? É a ideia, não Deus. O originário, o fundamento de todos os seres é a ideia, não é Deus. E a ideia para Platão não é chamada nunca de Deus. Para falar a verdade para vocês, uma vez só. A ideia é divina, mas não é deusa. A ideia não é criadora, porque os gregos não têm noção de criação. E nem podia ser, porque sempre houve algo, a natureza. Então, nunca houve um momento em que nada houve. Nunca houve um momento em que nada houve. Então, é a ideia. E as ideias criam, isso sim, o demiurgo, que é o Deus demiurgo. E o Deus demiurgo faz tudo aquilo olhando para as ideias. Aí, faz o homem, faz a mulher. Do que? A partir do nada? Não. O nada não há. Ele, a partir da massa informe, que é a natureza ou a matéria, olhando para o modelo, a ideia de homem faz o homem, a ideia de mulher faz a mulher, a ideia de árvore faz a árvore, e assim sucessivamente, segundo Platão, faz todas as coisas. Tanto é que demiurgo em grego quer dizer artesão. O que ele faz? Com as mãos. Ele fabrica com as mãos. Então, por favor, tenha bem em mente aqui, esse Deus com maiúsculo não pode ser Deus com maiúsculo, porque não é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, quando, como nós percebemos e falamos, há uma distinção de ordem ontológica muito grande, até porque o Deus para Platão não é o maior. E tem mais. Primeiro tem as ideias, depois tem o demiurgo, depois tem a alma do mundo, e depois, só em quarto lugar, quarto ou quinto, eu me lembro, é que são os deuses criados por demiurgo. Professor, sim, deixa eu só eu posso assim, claro, né? Eu tenho uma dúvida, porque certa vez eu ouvi um professor comentar Eu tenho 1000 dúvidas, parabéns para você. Mas eu tive vergonha de perguntar, mas para o senhor eu não vou ter, porque eu sei que o senhor vai, claro que eu estou errado, o senhor vai conseguir me ajudar. Porque assim, certa vez o professor comentou o seguinte, não foram os deuses que criaram o universo, mas que o universo criou os deuses, foi isso? Não. Mas então houve uma criação? Então, isso então. Mas espera aí. Eu falei isso? Não. Certa vez eu ouvi um professor dizendo que não foram os deuses que criaram o universo, para os gregos, mas que o universo criou os deuses. Que o professor foi? Eu não entendi isso, daqui professor. Não, Não, foi assim, eu estava em um determinado lugar e tinha umas pessoas conversando. Aí ele falou, não, mas quem criou o universo? E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu não tive tempo de procurar a respeito disso mesmo, o senhor está entendendo? Procurar essa questão. E essa questão ficou na minha cabeça. Agora o senhor está dizendo que, não, porque assim, a pessoa geralmente quer ser muito rápida na explicação e acaba atropelando, né? Então a gente acaba assim, muitas vezes falando sem, né? Então, como foi? O senhor está dizendo que é um modelo de ideia, então, mas que uma massa, olhando, né, foi colocando, é isso? Espera aí, eu vou escrever aqui para vocês, e vou explicar, porque isso é muito importante para a gente saber onde se situa o belo
Exato. E a ideia ideia artística no pensamento de Platão. Porque aí, nesse caso, vem lá embaixo. Né? Olha aqui, eu vou fazer um esquema para vocês, né? Vou apagar isso aqui, tá bom? Bem, vou colocar aqui, ó, uma na ordem ontológica de importância, né? A ideia. Dois. Aqui, até os deuses eu sei, é assim. Daqui para baixo é que eu não tenho toda certeza, viu? Mas seja como for, o primeiro é a ideia. Na ordem do ser, a primeira ideia. O último, vai ser lá para as oitavas, não, viu? Mas o último é esse aqui. E até aqui, até os deuses, é isso aí mesmo. Agora nós vamos ver. Se a ideia, primeiro, o que quer dizer? É que a ideia tem todo o ser. Todo o ser. Quer dizer que a ideia tem toda a beleza. Que a ideia tem toda a perfeição. Só a ideia é. Ponto. Só a ideia é o quê? A ideia. E ideia, em e para Platão, não é a realidade que tem na mente. É a realidade verdadeiramente existente, a única que tem o ser em si. A tal ponto que ela está até acima do ser, da substância do ser. O demiurgo, o que é? O demiurgo às vezes é chamado Deus fazedor, é o artesão. Aquele que, olhando, contemplando a ideia que está acima de si, que é o modelo, e com a natureza ou matéria nas mãos, e que é a matéria? A matéria é um princípio informe, não tem forma de nada. Você pode fazer com a matéria uma árvore, como você pode fazer uma pedra, como você pode fazer uma mulher, como você pode fazer uma vaca. É tudo matéria. E nós todos participamos e partilhamos da matéria, não é? Muito bem. Então, olhando para as ideias, ele vai copiando segundo os modelos e vai confeccionando isso aí mesmo. Confeccionar quer dizer formar, dando forma. Dando forma quer dizer dando alma, porque para Platão cada coisa tem a sua alma. Pois bem, então ele olha, ele não cria, ele não é original. O modelo original é a ideia. Abaixo do demiurgo tem a alma do mundo criada por ele. Abaixo da alma do mundo tem os deuses. Eis como os deuses são, não tem grande importância assim para Platão. Apesar de ter toda a importância. Mas não
não para fazer que os deuses não fizeram nada. Porque os deuses, na verdade, têm pouco ser. São bem menos importantes que a ideia. Muito menos importantes que a ideia. E os homens, então, ponham nisso. Se os homens estão tão longe da ideia, estão 5 graus afastados da verdade e da ideia, agora vocês imaginam como que o homem e a mulher têm tão pouco ser em si. E tudo aquilo que o homem e a mulher faz é mera imitação de outras várias imitações. Olha aqui, isso aqui eu não estava falando. Agora vocês veem melhor. Quantas imitações anteriores, o próprio deu uma imitação da ideia. Ora, que noção de belo pode ter aqui, que sai da mão de um homem ou de uma mulher? Não tem, gente. Não tem. Não tem. Por outro lado, deusas, as ideias não são. Mas as ideias são divinas, mas não são deusas. O demiurgo é divino, mas não é Deus. A alma do mundo é divina, mas não é Deus. Os deuses são deuses. Não são divinos. Claro que são deuses, são divinos. Assim como você é humano e é homem. Tá, mas como é possível ser divino e não ser Deus? Porque ao menos para mim é consensual que ser divino é Deus. Não são sinônimos. Não. Como é possível? Porque para Platão, tudo tem uma imensa grandeza, tudo tem uma beleza, e o nome melhor que ele encontra para expressar nesta beleza é o de divindade, apesar de, logicamente, deixar a desejar, porque os deuses estão em quarto lugar. Só que aqui você toca num ponto espirituoso, que eu não ia falar. Porque ele usa um atributo inferior à ideia para definir a ideia. Espera um pouco, vamos falar no não falar. O problema